Saudações, pessoal. O vídeo de hoje ele vai ser curto, mas ele vai ser objetivo. Por isso, na largada eu já te pergunto, tá inscrito no canal? Te inscreve agora, caso ainda não esteja. Já deixa o teu like de imediato, de cara. Se quiser, o comentário também tá sempre aberto a caixa aqui embaixo, pra gente falar do que interessa, que é esse atacante que está sendo especulado no Internacional. E na largada eu já digo o seguinte, dos nomes especulados, inclusive o Alexandre Pato, para mim o Abel Hernandes é a melhor possibilidade entre eles todos. Vamos falar agora sobre esse uruguaio que entrou no radar do Internacional. Antes de mais nada, para quem não conhece, vamos apresentar. Trata-se de Abel Hernandes, essa informação eu vi, pelo menos, não sei se foi em primeira mão, mas eu vi através do Twitter do colega jornalista Thiago Suman, o do Inter iniciando tratativas, iniciando conversas para ter esse jogador. Vamos lá, quem é Abel Hernandes? Abel Hernandes é um atacante uruguaio, alto, forte, 1,85 m de altura, canhoto, jogador de boa arrancada, de boa explosão física e boa finalização. Você pode estar pensando assim, pô, mas esse cara é tão maravilhoso assim, como é que ele não está no Bayern de Munique, né? A resposta é muito simples. Primeiro porque essas são as características do jogador. É óbvio que ele tem qualidades e tem defeitos. Como o nosso papel aqui é fazer jornalismo e não publicidade, eu não vou ficar só jogando para a torcida, só falando das coisas boas que ele tem, porque eu já disse, ele finaliza bem, ele é um bom finalizador, ele tem uma arrancada que é muito interessante, ele é um jogador que faz uma boa leitura de jogo. Quais são os defeitos dele? Vamos lá. Ele é um jogador irregular, ele é instável, ele é capaz de fazer um grande lance, protagonizar uma grande jogada aos 5 minutos e só voltar a aparecer aos 45 do segundo tempo, passar o resto do jogo dormindo. Ele tem esse defeito, ele é um cara muito instável, ele é muito inconstante ao longo da sua carreira. Esse é um defeito. O outro defeito, e para mim mais grave, diz respeito ao aspecto físico, porque ele é um jogador com um número de lesões bastante considerável. Ele teve algumas lesões no Palermo, na sua passagem pelo Palermo da Itália. Ele teve algumas lesões no Hull City, no tempo que ele jogou na Inglaterra. E eu confesso, eu não vou vir aqui mentir para vocês, eu confesso que eu não assisto ao campeonato russo, então não sei se ele teve muitas lesões no CSKA e também não assisto aos Jogos do Mundo Árabe, nesse caso no Catar, não sei se ele teve lesões jogando pelo Al Ahly do Catar. Eu sei que é um jogador que na seleção uruguaia ele tem 40 jogos e 16 gols marcados e desses 40 jogos ele foi titular apenas em 15. Então trata-se de um jogador que a rigor tem 15 jogos como titular da seleção uruguaia e 16 gols. É claro que isso é marcante. E ele não poderia ser titular do Uruguai sempre porque junto com ele, são um pouquinho mais velhos que ele, mas tem dois caras chamados Edinson Cavani e Luis Suárez. Então, com Cavani e Suárez, e antes até o próprio Forlán, não tinha como Abel Hernandes se criar. Mas ele sempre foi uma boa opção, junto com o Stuani, junto com o Diego Roland, mas aí a gente entra já em outros nomes, não é esse o objetivo, tá? Então, o Abel Hernandes, ele é um jogador de força física, de um bom arranque, uma boa explosão e que recém completou 30 anos. Não sei como é que o Abel Hernandes está em termos físicos, tá? Como eu disse, o número de lesões sempre foi algo que pesou contra ele na sua carreira. Agora, ele foi goleador do Palermo, ele foi goleador no Hull City e ninguém é goleador na Inglaterra, mesmo que de uma segunda divisão, né, numa Championship ele fez mais do que 20 gols, mas ninguém pisa nesses dois países, né, durante algumas temporadas e fazendo boas atuações, sendo um perna de pau. Abel Hernandes, dos nomes que o Inter citou, Alexandre Pato, um nome caríssimo que vem numa descendente absurda na carreira, se é para decidir entre Alexandre Pato e Abel Hernandes, mesmo que características diferentes, eu vou de olhos fechados no uruguaio, acho ele muito mais jogador. Como é que chega o Abel Hernandes fisicamente? Bom, não sei, não acompanhava os jogos dele no Catar. Agora, posso falar porque acompanhei bastante a carreira dele no Palermo da Itália, no Hull City da Inglaterra, na própria seleção uruguaia e trata-se de um bom jogador. Caso o Internacional consiga trazê-lo, vai ser sem dúvida um acréscimo interessante. Não é Paulo Guerreiro, isso é muito importante. Ele não é o cara que faz puramente o pivô. Ele não tem a técnica do Guerreiro para voltar, para sair da área e construir a jogada, mas ele tem a explosão, ele tem a agilidade, ele tem uma movimentação superior à do peruano. Não é uma substituição ao Guerreiro, não é isso.
É um cara com uma outra característica. Mas por que não casar uma outra ideia nesse ataque do Eduardo Cudê? Aquilo que o Cudê gosta de pressão, de marcar a saída de bola, o Abel Hernandes faz, inclusive melhor que o Guerreiro. Então por que não, caso seja de fato possível, trazer o uruguaio e apostar realmente as fichas nele? É bom jogador. Abraço a todos, obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final e fica o recado, caso você não fez isso ainda. O cabelo fica estranho, né? Caso você não tenha feito isso ainda, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha, espalha, tá? Porque é um saco, na verdade, fazer vídeo e meia dúzia só assistirem, tá? Então espalha para mais gente ver o canal. Abraço a todos!